Olá a todos vocês que nos acompanham nesse site comharmonia.com, que é um site que está a serviço da ciência mística, metafísica e de escolas iniciáticas. Eu sou Maga Prisca e nesse encontro aqui estamos dando continuidade, pois estamos aprofundando o tema do material que nós lançamos falando a respeito do príncipe Uriel, que é o arcanjo regente do ano de 2018. Nesse encontro nós estamos dando continuidade ao assunto, então nós estamos lendo o Introdução, um pouco de história, e vamos aprofundar um pouquinho a partir do ponto em que nós paramos no encontro anterior, tá bem? Então vamos lá. Quando aconteceu a primeira queda, resultado da grande rebelião, assunto tratado nos pátios internos da escola mística e iniciática Harmonia, o arcanjo Uriel foi um dos grandes príncipes divinos convocados a participar do grande conclave que aconteceu diante do trono de Deus. Neste momento cósmico, Deus Pai solicitou a seus divinos filhos que resgatassem a consciência dos seus irmãos que haviam mergulhado na experiência da matéria que se transformara em ilusão. Esse parágrafo aqui é um assunto vastíssimo, é um assunto muito profundo. E tenho que dizer que não tem como falar a parte esotérica dele, esotérica com S, nos encontros aqui do site. Somente lá dentro para quem aceita ser um devoto, seguir a senda iniciática para aprender em detalhes estas informações. Mas aqui nós já conseguimos passar bastante informações que serão muito interessantes para vocês. Quando aconteceu a primeira queda? Sim, porque houve mais de uma chamada queda. A primeira queda é a grande queda que vai acontecer nos universos materiais, certo? Houveram seres celestes, houveram príncipes divinos, que são os seres criadores, são os engenheiros, são a linhagem dos seres que constroem. Eles vivem, como nós falamos no encontro passado, eles vivem na unidade, não é? Na unidade de Adonai, de Emanuel, Abba, como queiram chamar. Eles vivem na unidade de Deus Pai e eles são filhos criadores. Eles recebem as emanações da consciência do absoluto e eles vão construindo. O universo é construção. Existe o núcleo, que é o primeiro trono, que vai irradiando e vão se formando esferas de construções. E houve lá, num determinado momento, houveram seres que começaram a construir, usando da sua criatividade, do seu poder, eles começaram a construir criando a malha material, certo? E isso nós vamos falar muito em detalhes nos pátios internos. Mas houve um determinado momento que esses seres quiseram viver a parte da unidade. Eles quiseram ter a experiência do livre-arbítrio, ou seja, eles queriam ficar fora dos comandos da unidade, fora dos comandos do absoluto. Eles queriam fazer por conta dele. Não houve problema nenhum. Deus Pai percebeu que eles queriam ter uma experiência, como um filho que pedisse ao seu pai: "Ah, pai, eu não quero mais viver aqui em casa, eu quero viver por minha própria conta e risco", e sai da casa do pai. É a parábola do filho pródigo. O Mestre Jesus, ele nos conta com riqueza de detalhes a nossa história universal. É que
As religiões, elas não aprofundam muito isso quando elas nos explicam. Por isso o curso Cristianismo Iniciático é importante, porque como nós já falamos, ele vai ter toda a cronologia correta do início do momento do que Jesus começa a ensinar e encadeia tudo na ordem. Não vai falar uma passagem hoje que aconteceu e outra que aconteceu no final da vida dele. Não vai misturar todas as passagens. Vai colocar tudo numa ordem para que a gente entenda o crescente com que o Mestre Jesus foi nos educando e foi nos ensinando sobre a história real de quem nós somos, não é? Então, o Mestre Jesus, ele explica da grande queda e ele fala da grande rebelião, porque isso é a nossa história. Então, quando aconteceu a grande queda cósmica, não é? Dos seres que se recusaram a ficar na unidade, até aí tudo bem. Mas a partir deles estarem fora da unidade, construindo uma matriz, eles foram fazendo mais escolhas, que foram tirando todos da unidade. E isso nós vamos aprofundar muito nos pátios internos. E isso causou um grande problema para os seres todos que escolheram viver o livre-arbítrio. Foi uma escolha, não foi nos imposto isso, foi uma escolha. Nós somos seres que escolhemos viver o livre-arbítrio, escolhemos ter essa experiência. Mas quando isso desencadeou num problema, porque nós fomos nos esquecendo de quem nós somos, Deus Pai imediatamente convocou a todos os seus filhos divinos, grandes príncipes, que têm sob seu comando hostes de seres angélicos constituídos por milhares de seres. Ele convocou os seus outros filhos e ele falou: olha, está acontecendo um problema ali. Os meus filhos que escolheram viver o livre-arbítrio, eles estão mergulhando numa malha ilusória. Eles estão esquecendo a real natureza deles. Vamos dar um exemplo, né, pessoal? Eu já dei esse exemplo com vocês. É como se um filho nosso, na nossa casa, começasse a jogar esses videogames, que hoje as crianças ficam tão fanáticas por esses jogos. E é como se um filho nosso se identificasse ali com aquele personagem do videogame dele. Ele usa aqueles óculos, ele tem toda aquela sensação do jogo e daquele personagem, que essa criança deixa de ser quem ele é de fato na nossa família e ele passa a ser aquele personagem. E vamos supor que ele não queira mais sair do jogo, porque o jogo é muito interessante. Porque no jogo ele é um herói, ele consegue fazer tudo o que ele quer, ele não precisa ter as responsabilidades diárias na família, que é viver na família, responder, fazer lição de casa, ir para a escola. Ele não tem nada disso. O jogo é mais encantador para ele. Então ele passa a querer ficar só no jogo e não querer mais ficar vivendo a vida dele fora, na família e na sociedade. É como se isso tivesse acontecido conosco. Isso é que o mestre Siddhartha, o nosso amado Buda, ele quis nos ensinar. Nós ficamos iludidos com uma vida que não é real e fomos nos esquecendo da nossa vida verdadeira. Então, nesse parágrafo, Deus Pai conclama aos seus filhos divinos que não estavam se perdendo nessa ilusão e diz que é necessário fazer algo para ajudar os seres que estavam vivendo a experiência da matéria e que passava agora a se transformar numa experiência ilusória. Tá bem? Espero ter conseguido colocar para vocês, nestas breves palavras, esse tema por demais interessante
e é um tema que nós vamos desdobrar com riqueza de detalhes nos cursos iniciáticos, tá bem? Então fica esse material aí para vocês e nós nos encontraremos na próxima semana aprofundando esse tema com vocês. Até lá, pessoal!